Como é jogar pelo Palmeiras, né? Mas olhando pelo lado de um time que não consegue repetir a formação, a gente sabe que no futebol às vezes o entrosamento, aliás, muitas vezes o entrosamento conta muito, mas como é que o Palmeiras faz para evitar, né, que esse problema atinja a equipe nessa sequência? Então, como o Cuca sempre fala, a gente tem poucos dias para treinar, né? Um jogo atrás do outro, como ele falou, não definiu a equipe titular dele, como ano passado ele tinha uma, os 11 assim, dele na cabeça, então ele está definindo o dia a dia, então a gente sabe que agora vai ser um jogo muito difícil contra o Flamengo e espero que a gente saia com os 3 pontos. Agora tem uma maratona, né? Joga lá no Rio de Janeiro, do Rio vai para Recife, onde fica até segunda, tem jogo diante do Sport, depois Belo Horizonte, enfrenta o Cruzeiro e volta só quinta-feira. Como é que é enfrentar essa maratona e, né, o lado familiar também, como é que vai ser? Porque você vai dividir quarto com qual jogador e como é que é? Sua relação fica mais próxima com o elenco, né? Mas também tem a questão de ficar longe de casa. Como a gente fala aqui, é a segunda casa, né? Ficar longe da família nunca é bom, né? Ficar longe do meu filho também, da minha esposa, então a gente sabe que é preciso nessa maratona agora que a gente tem que buscar os 3 pontos, que é o que a gente está precisando. A gente não vinha numa fase muito boa, então tomara que agora seja arrancada mesmo do Palmeiras. Roger, o Cuca até chegou a comentar da família Palmeiras. Ele falou, alguns dias aí juntos, em concentração, todos, pode fazer com que o time ganhe ainda mais corpo, que é o que ele quer, né? Isso de fato pode acontecer, você que já passou por algumas experiências dessas, de ficar muito tempo fora de casa, ficar até em Atibaia vários dias, isso de fato une o time? Sim, único, com certeza. A gente ficar no dia a dia no hotel, almoçar, jantar, ficar todo mundo batendo papo sempre é bom e é gostoso isso. Então, espero que a gente se enturme cada vez mais para mostrar isso dentro de campo também. Agora, para pegar o Flamengo, né? Equipe que também está ganhando corpo no campeonato, disputa as primeiras posições. O que fazer para conseguir uma vitória longe de casa? A gente tem que jogar com tranquilidade. Acho que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Como o Flamengo também sabe, é duas equipes, no meu ponto de vista, no melhor do ano que estão nas competições de elenco é a gente e o Flamengo, então acho que vai ser um grande duelo contra eles. Roger, você junto com o Braz é o único jogador aí que participou de todos os jogos com o Cuca. Alguns como titular, outros se entrando durante a partida. Você pretende com ele aqui permanecer o ano inteiro aqui no Palmeiras ou ainda há a chance de você de repente jogar na Europa? Não, negócio de Europa, isso aí eu deixo com meus empresários. Mas eu estou focado aqui no Palmeiras, tenho contrato com o clube, então, e o Cuca que me trouxe para cá me acolheu muito bem, então dentro do futebol eu tenho ele como um pai aqui dentro. Legal. E você acha que o time tem que focar mesmo na Libertadores e na Copa do Brasil, nos mata-matas, já que o Corinthians abriu bastante em relação a vocês no Campeonato Brasileiro? Não, a gente, como eu vi em umas entrevistas também, a gente não largou a toalha no brasileiro. A gente sabe que o Corinthians está bem na frente, mas a gente não pode deixar também que a Libertadores é o principal objetivo nosso esse ano, então, junto com a Copa do Brasil. Então, mas se o brasileiro tiver que vir, vai ser da vontade de Deus também. O Roger, ainda falando sobre o Cuca, né? É inevitável falar o seu crescimento nas mãos dele de novo, né? Você voltou a ter um bom futebol que você apresentou no passado. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua relação com ele. Ele já te usou até de lateral direito, de repente uma forma dele ver você jogar, até pela essa confiança que você acabou de falar que você sente ele um pai. Queria que você falasse um pouco mais dessa relação com ele. Não, é uma relação muito boa desde que eu cheguei, junto com o Cuquinha também, então a gente conversa bastante. Como você falou na lateral, ele pediu se eu fazia, então acho que eu consegui fazer bem também pela confiança que ele me dá no dia a dia e nos jogos, então isso tem me ajudado bastante aqui dentro. E sobre a equipe do Barcelona, claro que vocês não estão falando muito ainda, né? Mas você imagina que nesses próximos jogos vai ser possível encontrar essa formação ideal que o Cuca tem buscado, mesmo com jogos difíceis pela frente, onde a gente sabe que se o resultado não vier, por mais que a gente entenda que o Cuca tenha buscado a formação, mas o resultado é necessário. Você acha que vocês vão conseguir nesses próximos jogos? Espero que sim, todo mundo está, desse ponto de vista, como o Cuca está procurando a equipe. Ele vem falando isso com a gente todo dia, então espero que a gente tome corpo agora nesses jogos, agora nessa maratona, para ir bem contra o Barcelona. Ô Roger, vocês têm dito aí que assim, ninguém abriu mão do Campeonato Brasileiro, né? Mas ao mesmo tempo dizem também no discurso que a prioridade Copa do Brasil e Libertadores é latente, né? Vocês têm 2 confrontos diretos agora fora de casa por G4, né? Flamengo e Sport. Você acha que de alguma forma os resultados dessas 2 partidas podem ter algum reflexo no jogo do Cruzeiro quarta-feira que vem, até animicamente? Acho que
pode ter sim, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar. Lógico que perder desses 2 jogos fora é muito difícil de jogar contra o Cruzeiro, daí, estando com a cabeça no lugar. Então, mas como eu falei, nosso objetivo é buscar os 3 pontos contra essas 2 equipes. O Guerra não vai para o jogo do Rio de Janeiro, né? Então, muito provavelmente você vai ter um jogador diferente ali para estar colocando essa bola em condição do atacante fazer o gol, né? Estou imaginando aqui que pode ser o Dudu, que já cumpriu essa função aí. O que difere quando tem o Guerra e quando tem o Dudu nesta função? Então, os dois são de características até iguais, assim, mas vamos dizer, o Dudu é um pouco mais rápido, então... Mas acho que quem jogar ali no meio campo, tomara que dê uma pifada pra gente na frente. Ô, Roger, o Cuca, como você também disse, está buscando o time ideal e, obviamente, até pensando no jogo contra o Cruzeiro, nos jogos mais decisivos, ele preserva alguns jogadores, que nem o Dracena não vai, o Guerra, enfim, são o Felipe Melo. A ausência desses jogadores para que se encontre o time ideal, é até necessário que eles fiquem de fora, porque a comissão entendeu assim, mas a ausência desses jogadores nesses jogos para até chegar a partir do Cruzeiro, de que forma isso influencia? Atrapalha? É um mal necessário? Não, acho que se eles estão sendo poupados é melhor para eles e pro grupo. Talvez não estão 100% para esse jogo, então o Cuca sabe o que faz. Como eu falei, ele é um excelente treinador, então ele sabe a equipe que ele vai montar agora contra o Flamengo. Numa avaliação geral do Palmeiras na temporada, tendo como base o que foi Campeonato Paulista, o início do Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, Palmeiras em condição de se classificar, mas também um pouco apertado. O Palmeiras está devendo daquilo que você esperava desde o início? Palmeiras, você esperava hoje, o Palmeiras está num nível um pouco melhor, está devendo por quê? Então, dizer o porquê não tem o que falar, é um momento, como a gente sempre fala, o jogador tem momentos bons e ruins, eu estava passando pelo ruim, agora eu estou retomando meu bom futebol, então... Espero que a gente retome esse bom futebol, o grupo todo, e acho que agora tomara que dê certo essa arrancada aí. Roger, é impossível às vezes a gente não fazer algumas comparações com o ano passado. Um dos grandes trunfos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado foram os jogos fora de casa, né? O Palmeiras foi o melhor visitante. Nesse ano, como um todo, o Palmeiras não consegue repetir esse desempenho e agora vocês têm uma sequência importante fora de casa. Vocês conversam entre si, por que o Palmeiras não consegue repetir aquelas boas atuações do ano passado fora de casa como visitante? E qual é a importância de retomar esse bom desempenho agora nessa sequência? A importância grande é a gente não ouvir muito, não dar ouvido muito porque estão falando que o Palmeiras não é o mesmo, que gastou muito dinheiro e... Às vezes a gente tem que não estão querendo jogar, fazendo corpo mole, isso e aquilo. Então acho que a gente tem que mostrar dentro de campo. É só dentro de campo que a gente vai dar a volta por cima. Roger, você já acabou de falar que vinha passando por um momento ruim, né? E no começo do ano você entrava e saía do time. Agora, depois da chegada do Cuca, você jogou todos os jogos. É o único jogador de linha que jogou todas com ele. Em algum momento daquela sua oscilação, você chegou a pensar que seu ciclo aqui tinha acabado. E agora, depois da chegada do Cuca, isso mudou na tua cabeça? Você quer ficar, decidiu continuar aqui para trabalhar com ele? Como que está a sua cabeça em relação a isso? Não, minha cabeça está tranquila, meu pensamento é no Palmeiras, tenho contrato com o Palmeiras, então enquanto eu estiver aqui eu tenho que dar meu melhor como eu venho fazendo. Ô Rogério, conta pro pessoal que não sabe muito bem como é que é essa dinâmica de viagem, concentração, né? Perguntei até de dividir quarto e tal, mas um longo período assim, como é que é? Tem um lado bom, claro que você falou da conversa, mas você chega a brincar e fala, pô, pro amigo ali dividindo o quarto, pô, não aguento mais, às vezes a mesma história, então olhar mesmo. A gente tem isso também desse relacionamento longo, né? Quando vai viajar, tudo. Como é que é? Porque são 3 jogos viajando com a mesma equipe, né? Não, fica chato um pouquinho de ficar no quarto, ter que ficar só dentro do quarto, então... Tomara que lá agora, quando a gente for pro Recife, dar uma passeadinha na praia, então, mas é foco total no jogo, a gente sabe que vai ser 2 jogos muito importantes, esses 2 agora. Mas é bom também, a gente fica no quarto conversando bastante, a gente se une, como eu falei, nos jantar, almoço para conversar sobre os jogos e dar essa volta por cima. E você divide quarto sempre com quem que é? Eu e o Eric sempre. Você e o Eric. Então você geralmente já sabe todas as histórias, tá? Então já fica mais ou menos garantido, né? Sim, a gente conversa bastante, mas a gente vive jogando play, eu e ele. Roger, queria te perguntar o seguinte, estava observando aqui, são 35 jogos no ano, e uma frequência muito grande, e não é algo ruim, é comum, os jogadores têm de ser poupados pela questão do desgaste, do calendário e tudo mais. Isso não acontece com você. Tem alguma explicação que já te passaram até médicos sobre preparação física, do teu físico próprio, algo que você tem de especial, de positivo, em termos de preparação física, tem algo desse tipo? Preparação física, eu me sinto muito bem. Como eu sempre falo, 20 anos tem que
tem que jogar, não pode ficar cansado, né? Como a gente sempre brinca, mas eu me sinto muito bem, então por enquanto não preciso ser poupado, mas a gente sabe que às vezes tem que ser poupado para não ter a fadiga muito grande. O Guedes, ontem o Daverson chegou aqui, surpreendeu todo mundo, né, numa entrevista descontraída, você deve ter visto a repercussão aí. Como é que vocês receberam esse atleta aí, esse estilo dele, né, de ser meio para frentex aí? Então ele chegou a gente deu todo o apoio como todo mundo que chega. Eu brinquei ainda com ele que ele é estilo Vitor Hugo, né, gosta de fazer bastante brincadeira nas entrevistas, então a gente acolheu muito bem. Ele é um cara que se enturma rápido pelas brincadeiras dele, então vai ajudar bastante a gente. Você disse também que você viveu bons momentos, teve uma queda, agora está recuperando o seu futebol. As críticas em algum momento elas te perturbaram, te atrapalharam? Você se incomoda com isso? Como é que você trabalha com as críticas que acontecem com todo mundo? Não, eu especialmente não gosto das críticas, ninguém gosta, mas quanto isso eu levo numa boa, a gente não dá muita bola para isso, que senão a gente levar isso para dentro de campo, a gente não rende o que a gente espera. Ô Roger, no Campeonato Brasileiro de tantos pênaltis perdidos, você virou o batedor oficial do Palmeiras e está 100% por enquanto. Dá para dizer que hoje você é o cobrador oficial mesmo, com a volta do Jean, mesmo com os outros jogadores? Hoje é o Roger o cobrador oficial do Palmeiras? Não é o oficial, mas eu posso dizer que vai ser difícil tirar a bola de mim, né, para bater o pênalti. Então, mas como eu falei, o Cuca também me deu essa confiança de bater o pênalti. Um jogo difícil, que era agora, né, perdendo 1-0, eu peguei a bola para bater, então eu espero que continue assim 100%. E aí, Roger, tudo bem? Bem. Você foi de frequentar muito estádio de futebol antes de virar jogador? Você ia muito em torcida, assim? Você gostava de estar naquela atmosfera toda? Sim, eu morei até meus 4 anos embaixo de uma arquibancada do estádio na minha cidade de Urubá, junto com meus pais e meu irmão. Ah, legal. E ultimamente, cara, as notícias do futebol estão sendo muito divididas com a violência. Tudo que a gente fala de futebol está associado muito à violência nos últimos dias. E é uma preocupação para esse jogo lá no Rio de Janeiro, cara, entre Palmeiras e Flamengo. Isso chega até vocês? Qual é o papel do jogador numa hora dessa para tentar passar para o torcedor alguma mensagem importante, né, para que evite alguma confusão maior, porque isso prejudica todo o ambiente do futebol. Chega até vocês, eu imagino, né? A gente espera que eles façam o espetáculo deles na arquibancada, como a gente vai fazer o nosso melhor dentro de campo para eles ficarem felizes na arquibancada e não acontecer violência nenhuma. E também a gente pode ajudar não provocando o adversário, né? Às vezes fazendo um gol e mandando calar a boca, essas coisas, então ajuda bastante.